Fala, gente boa! Bom, nos últimos dias, não é nenhuma novidade, mas nos últimos dias, vocês, né, que nos honram com as respectivas, respectivas atenções de vocês, vocês que nos honram com as vossas atenções, se acostumaram com o meu velho e querido amigo Juliano Carvalho Bueno, triste, desconsolado, enfim, comentando, né, sobre a situação do Jack após a eliminação do Jack para o todo-poderoso e possante Uberlândia em plena Arena Joinville, nesse jogo do último sábado, né, o jogo que decretou a eliminação do Jack nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Então consta, há quem diga que essas chuvas que vêm caindo nos últimos dias seriam o meu amigo Juliano chorando pela eliminação do Jack. Mas brincadeirinha podre, muito da podre, por sinal à parte, agora falando sério, bom, não é novidade para nenhum de vocês, todo mundo, até quem não entende rigorosamente nada de futebol, sabe que o Jack ele surgiu da união, não fusão, não confundir com fusão. Isso em breve, em instantes, eu explicarei bem isso. Bom, todo mundo sabe que o Jack surgiu da união, essa é a palavra correta, da união do Caxias Futebol Clube com o América Futebol Clube em 29 de janeiro de 1976. Por que isso não foi uma fusão? Bom, teria sido uma fusão caso tanto o América quanto o Caxias tivesse deixado de existir. Um exemplo clássico de fusão, por sinal um dos raríssimos casos de fusão ocorrido na história do futebol brasileiro, foi a do Paraná Clube. O que aconteceu? O Pinheiros Esporte Clube, que era um clube com uma torcida muito reduzida e que era um clube muito rico, e que foi fundado por italianos em 1914, com o nome de Savoia, ele em 19 de dezembro de 1989, esse clube Pinheiros e o Colorado Esporte Clube, que era um clube mais popular e que tinha uma origem de funcionários ferroviários, então esses clubes, o Pinheiros e o Colorado, em 19 de dezembro de 1989, eles se uniram para formar o... Desculpe. Eles se uniram para formar o Paraná Clube. Só que tanto o Pinheiros quanto o Colorado, eles automaticamente deixaram de existir, eles foram extintos. Então, para que ocorresse realmente uma fusão, como no caso do Jack, tanto o América quanto o Caxias teriam obrigatoriamente ter deixado de existir. Mas voltando, como vocês sabem, o Jack é resultado dessa união. Obviamente, eu falei do Caxias, né? Certamente muitos de vocês devem saber que o Caxias, daqui a 4 dias, portanto, na próxima terça-feira, dia 12 de outubro, estará completando 101 anos de existência. É uma história feita principalmente de títulos e glórias, de momentos áureos, né, de momentos de grandeza, mas também de momentos tristes. Inclusive entre 1976 e 1995 o Caxias não teve uma equipe de futebol. O Caxias ele ficou inativo, né? Quando eu digo inativo é sem ter uma equipe de futebol. A única exceção foi em 30 de setembro de 1990, quando o Caxias enfrentou e foi derrotado pelo América por 2-1 no Ernestão. Esse jogo isolado de 90 contra o América, ele fez parte das comemorações dos 70 anos de fundação do Caxias. Então, fora esse jogo isolado, o Caxias não teve futebol nesse período que eu acabei de citar, né? Entre 76 e 95. Teve mais outros períodos mais recentes, entre 2007, 2008 e 2009, e entre 2013 e 2017, que o Caxias também não teve futebol. Mas, de maneira geral, é uma história bastante vitoriosa, uma história bastante bonita, interessante. Mas, afinal de contas, como que surgiu o Caxias, né, há 101 anos atrás? Bom, infelizmente eu tenho uma notícia a
alistar. Na verdade, o Caxias não surgiu, ele não nasceu em 12 de outubro de 1920. Na verdade, antes de ele ter sido fundado, ele já jogava. O que? Sim, foi isso mesmo que você acabou de ouvir. Antes de ter sido fundado, o Caxias já havia disputado 2 jogos. Mas que doideira foi essa? Que doideira é essa? Vocês devem estar perguntando. Bom, nos dias 26 de setembro e 5 de outubro de 1920, em 26 de setembro, o Caxias enfrentou um time chamado Seleto e venceu de virada por 2-1. E em 5 de outubro, o Caxias enfrentou e derrotou um outro clube chamado Imaruí e venceu por 2-0. Bom, o que aconteceu? Um grupo de jogadores, a maioria deles ex-jogadores de outros, do Teutônia e do Vampiro, sim, isso mesmo que você acabou de ouvir, o Vampiro, tinha um time em Joinville no início do século XX chamado Vampiro. Então, ex-jogadores desses 2 clubes, eles resolveram criar um time chamado Casados. Sim, isso mesmo que você acabou de ouvir. O nome do time que esses caras criaram se chamava Casados. Então esse time, eles fizeram uma experiência. Caso essa experiência fosse boa, eles transformariam esse time, no caso o Casados, em um clube de futebol. Mas afinal de contas, o que foi a motivação deles, além do amor ao futebol? Bom, é que o time hegemônico de Joinville, do futebol joinvilense na época, era o América. E não havia nenhum time em Joinville que conseguisse fazer frente ao América. Então essa foi a principal motivação da formação desse time, o Casados, e posteriormente da criação do Caxias Futebol Clube. Só que esse assunto, a criação do Caxias, fica para o próximo vídeo. Então até daqui a pouco. Um abraço.